Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso terceiro e derradeiro dia, né, sobre introdução ao Nietzsche. Hoje a gente vai ter a apresentação, a continuação da som. Acho que deu certo, né? Valeu, Paulo. Deu certo. Se conectou. A gente vai ter hoje a apresentação final, né? A gente vai continuar aquela parte e depois a gente vai para os comentadores, né? E vamos ter também a do o curta, né? Tinha falado que eu ia mostrar o curta para vocês. Vamos nessa. Primeiro aqui. Pronto. Nós tínhamos parado ontem no Genealogia da Moral. Definitivamente não vale a pena a gente continuar o texto em si, né? Porque nós paramos na metade dele. Então, o fio de raciocínio para todos nós já não vai ser mais o mesmo, né? Então a gente já encerra o Genealogia da Moral falando um pouquinho sobre, né? Como eu disse para vocês, é um livro que vai se referir claramente à questão da moral, né? Genealogia no sentido de uma investigação de uma espécie de família, né? Árvore, né? Quando vocês veem genealogia, vocês sempre vão, de alguma maneira, lembrar, né, que trata-se de antecedentes, né, antepassados e antecedentes. No caso do Nietzsche aqui, em relação à moral, né, quem foi que criou esse negócio chamado moral? Por que que ela, né, de fato é tão exigida, né? Vocês escutam várias e várias vezes pessoas falando, né, é preciso ter moral, moral e bons costumes. Naquele tempo é que era bom porque tinha mais moral, né? Enfim, como se de alguma maneira a moral nos tempos históricos deixassem de existir, né? Não, não deixam de existir. Moral vem de mores, costumes, tem uma relação muito semelhante, particular com ética, né? Apesar de alguns autores identificarem traços diferentes, né? Como o mais clássico de todos, que ética é aquilo que se faz individualmente, moral é aquilo que um conjunto de costumes de uma certa sociedade ou cultura, mas alguns autores acabam colocando as duas coisas como a mesma coisa, né? Até porque ethos e mores, né, acabam tendo mesma, a mesma forma, né, que quer dizer costumes. No final do frigir dos ovos, moral e ética acaba sendo a mesma coisa, mas eu acho muito legal essa diferenciação, né, de que moral é uma coisa mais de conjunto, por assim, conjuntos de moralidade, né, e que ética acaba sendo uma coisa mais individualizada, né? O que você vai fazer? Você é um ser ético, né? E por aí vai. Eu acho mais interessante essa proposta, mas como eu disse para vocês, no frigir dos ovos é quase a mesma coisa. A gente vai dar continuação aqui ao agora, né? Ao Crepúsculo dos Ídolos, né? Crepúsculo dos Ídolos de 1888. Crepúsculo dos Ídolos é um dos últimos livros que o Nietzsche escreve, né? Lembrem que o Nietzsche, em 1890, vai ter uma crise muito forte de saúde e não vai conseguir mais produzir pelos próximos 10 anos, né? E, infelizmente, falecerá em 1900. Então, um dos últimos escritos do Nietzsche acaba sendo o Crepúsculo dos Ídolos, né? E o Crepúsculo dos Ídolos ele tem, claro, uma afirmação, um objetivo muito claro, né, que é destruir, né,
certos ídolos. Vocês vão ver logo aqui nos Crepúsculo dos Ídolos, ou como, né? Ou como se filosofa com o martelo, né? Destruindo, logicamente, os ídolos. Vocês já vão perceber aqui no índice, né? Máximas e Flechas, é o primeiro capítulo. O Problema de Sócrates, o segundo. A Razão na Filosofia, o terceiro, né? Como o mundo verdadeiro se tornou finalmente uma fábula, moral como antinatureza, os quatro grandes erros, os melhoramentos da humanidade, o que falta aos alemães, incursões de um extemporâneo e o que devo aos antigos, né? A gente vai fazer aqui uma, vamos já dar uma analisada no prólogo, né? Como é a última obra que a gente vai tratar hoje. Então a gente já pode dar uma analisada aqui no prólogo, né? O Nietzsche vai falar no prólogo que manter a jovialidade em meio a um trabalho sombrio e sobremaneira responsável não é façanha pequena. E, no entanto, o que seria mais necessário do que jovialidade? Nenhuma coisa tem êxito se nela não está presente a petulância. Apenas o excesso de força é prova de força. Uma transvalorização de todos os valores. Esse ponto de interrogação tão negro, tão imerso, que arroja sombras sobre quem o coloca. Uma tarefa assim, um tal destino compele ao sair do sol. A todo instante sacudir de si uma seriedade pesada, que se tornou pesada em demasia. Todo meio é bom para isso, todo, entre aspas, caso, um acaso feliz. Sobretudo a guerra. A guerra sempre foi a grande inteligência de todos os espíritos que se voltaram muito para dentro, que se tornaram profundos demais. Até no ferimento se acha o poder curativo. Há algum tempo, minha divisa é uma máxima cuja precedência eu subtraio à curiosa erudita. Crescem os espíritos, o valor viceja como a ferida. Né? É que vocês percebem como o Nietzsche faz o seu discurso antibélico, né? Dizendo que a guerra é feita apenas por espíritos para dentro. Né? Quando ele fala de espíritos para dentro, ele está falando de pessoas que não são evoluídas, pessoas que não são inteligentes, boas, articuladas e por aí vai. Uma outra convalescência, em algumas circunstâncias ainda mais desejada por mim, está em auscultar ídolos. Há mais ídolos do que realidades no mundo. Este é o meu mau olhar para este mundo. É também meu mau ouvido. Fazer perguntas com o martelo e talvez ouvir como resposta aquele célebre som oco que vem de vísceras infladas. Que deleite para alguém que tem outros ouvidos por trás dos ouvidos. Para mim, velho psicólogo e aliciador, ante a qual que queria guardar silêncio, tente se manifestar-se, né? É, uma coisa muito interessante, pessoal, é que o Nietzsche se considerava um psicólogo, certo? Porque ele dizia, de alguma maneira, ele sabia ou estava desenvolvendo de algum modo uma análise sobre o homem, né? Sobre o homem moderno que ali se apresentava. Ele conhecia os homens, né? Então ele se considerava como também um psicólogo. Também este livro, seu título já o revela, é sobretudo um descanso, um torrão banhado de sol, uma escapada para o ócio de um psicólogo. Talvez também uma nova guerra, e se não, para escutar dos novos ídolos, este pequeno livro é uma grande declaração de guerra. E quanto ao escrutínio de ídolos, desta vez eles não são ídolos da época, mas ídolos eternos. Aqui tocados com o martelo como se fossem um diapasão. Não há absolutamente ídolos mais velhos, mais convencidos, mais empolados, e tampouco mais ocos. Isso não impede que sejam mais acreditados, e principalmente, no caso mais nobre, tão poucos são chamados de ídolos, né? Então, aqui
o Nietzsche trava em definitivo, né, a sua guerra em 1888, que é a guerra contra os ídolos, né? E ídolos são todos aqueles que são adorados, né? Pela filosofia, pela história, pelas artes, e que o Nietzsche, de alguma maneira, vai dizer que eles precisam ser destruídos, né? Com o martelo. E aí, só passando rapidamente aqui no ao que devo aos antigos, né? Aqui no 2 eu acho bem interessante que o Nietzsche fala assim: aos gregos não devo, de forma alguma, impressões assim tão fortes. E para dizer francamente, eles não podem ser, para nós, o que são os romanos. Não se aprende com os gregos. Sua maneira é muito alheia, também muito fluida, para ter efeito imperativo, entre aspas, clássico. Quem teria aprendido a escrever com o grego? Quem teria aprendido sem os romanos? Não me lembrem Platão em objeção a isto. A respeito de Platão, sou fundamentalmente cético e jamais pude partilhar a admiração pelo artista Platão, tradicional entre os eruditos. E nisso estão do meu lado os mais refinados juízes do gosto entre os próprios antigos. Platão, assim me parece, junta confusamente todas as formas de estilo. É o primeiro decadente do estilo. Carrega uma culpa semelhante ao dos cínicos que inventaram a satura menipéa. Para achar graça no diálogo platônico, esse tipo de dialética espontânea, espantosamente presunçosa e infantil, é preciso jamais ter lido os bons franceses, Fontenelle, por exemplo. Platão é entediante. Minha desconfiança de Platão vai fundo. Afinal, acho tão desviado dos instintos fundamentais dos helenos, tão impregnado de moral, tão cristão anteriormente ao cristianismo, ele já adota o conceito bom como conceito supremo, que eu utilizaria para o fenômeno Platão a dura expressão embuste superior. Né? Então, acho que vocês já devem ter visto aqui de alguma maneira como de fato Nietzsche não gosta do Platão de maneira alguma. E aí, claro, ele vai falar de antecessores de Platão, né? Ele vai começar a falar aqui de antecessores do Platão ou de outros filósofos que ele acha interessante. Então, essa é a parte legal do Crepúsculo dos Ídolos, e como eu disse para vocês, é uma obra que é uma obra de destruição, né? É uma obra em que definitivamente o Nietzsche vai destruir os ídolos que ali estão, ok? Leiam por último, tá? É uma obra que é bom ler por último. Entre essas quatro que eu indiquei, que essa seja a última leitura, né? De fato, leiam primeiro O Nascimento da Tragédia, tá? Leiam depois Além do Bem e do Mal, leiam depois A Genealogia da Moral, leiam por último Crepúsculo dos Ídolos. Depois do Crepúsculo dos Ídolos, vocês podem ir para qualquer caminho, vocês podem pegar qualquer caminho, tá? Vocês podem pegar o Ecomo, assim falou Zaratustra, vocês podem pegar qualquer caminho que dá certo, tá? Mas eu indico que vocês comecem com essas quatro leituras do Nietzsche para que vocês tenham uma bagagem de como Nietzsche escreve, do que ele está criticando, quais são os principais assuntos que ele aborda, né? Tudo isso é definitivamente importante para que, de fato, vocês possam exercer uma boa leitura sobre Nietzsche. Porque se vocês começarem já com a Aurora, se vocês já começarem com o caso Wagner, se vocês já começam com o Eco Homo, ou se vocês já começam com Assim Falou Zaratustra, é um tanto quanto perigoso. É a mesma coisa do que você começar a ler Albert Camus e ler pelo O Homem Revoltado. É a mesma coisa de você começar a ler Sartre e você pegar logo Sei o Nada para ler. Não. É bom você já ter uma bagagem, já ter um chão, né? Antes de pegar uma obra mais pesada, né? De determinado filósofo, né? O Paulo está dizendo, comecei com o Anticristo. É como eu disse ontem, Paulo, infelizmente acontece muito isso, né? Eu tava no primeiro ano da faculdade, e tinha um cara lendo o Anticristo, né? Eu disse, cara, não pega isso para ler, não, cara, né? Calma, né? O cara já está indo
para a destruição da filosofia. Calma, né? Não, pois é muito chamativo, de fato, né? É, assim falou Zaratustra já é muito chamativo, né? Primeiro pela escrita, depois pela capacidade, pelo que tem, né, no conteúdo, né? Anticristo também, porra, um livro chamado Anticristo, vou comprar, claro, eu quero saber o que que é isso aí, lógico, com certeza, né? Ecce Homo, né? Como vocês sabem, foi o foi o que o Pilatos disse a Jesus, né? Eis o homem, né? Então, vocês percebem que quem sabe da Bíblia e vê um livro desse fala, eita, né? Vou comprar. Deve ser bem legal, né? Mas, enfim, vamos pelo, vamos pelo começo, né? Vamos aí trabalhando esses quatro. Depois que vocês leem esses quatro, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida, tá? Vocês podem até ler os aforismas sobre amor e dar certo, tá? E aí vamos para os nossos grandes momentos aqui, né? Do, do mini curso, né? É, eu vou passar o filme quando eu terminar os. Acho que na próxima, né? Quando for os comentadores, né? Vocês com certeza já devem ter ouvido falar de amor fati. Não tem como escapar, não tem como, de alguma maneira, não ter escutado isso, né, nesse período de existência de cada um de vocês, né? Quando a gente estuda o princípio, assim, a ideia geral do amor fati, né? Quem estuda filosofia lembra, evidentemente, dos históricos, né? Tem uma prima que com isso está atuado. A Moffat teve uma época que a Moffat todo mundo tinha tatuado. Eu não sei o que foi que aconteceu, se o povo apagou ou se deixaram, mas tinha uma época que essa tatuagem, a Moffat, até hoje tem gente que faz, né? Mas tinha muita gente que tatuou assim há uns 15 anos atrás e tal, era uma febre, né? A Moffat. E o que isso quer dizer, né? É, bom, a Moffat, né? Ao pé da letra, né? Significa amar, né? O destino, né? O que é esse amar o destino? É amar a vida como ela é e não como ela poderia ser. Vocês percebem que nós seres humanos, nós vivemos muito um mundo de possibilidades. A gente sempre está pensando nas possibilidades. Nós sempre pensamos na vida que nós poderíamos ter tido, né? Mas a gente nunca agradece, ou quase nunca agradece, a vida que nós temos. E isso é muito bonito, isso é muito cristão, isso é muito legal, bacana. Só que o Almofate, ele dobra a aposta. Não é você agradecer só você no conceito cristão ter comida, ter um lar, obrigado, Senhor, pela comida que eu tenho, pelo lar que eu tenho, e por aí vai. O amor fati dobra a aposta porque é o amor ao destino independente de qualquer coisa, para assim chegar à superioridade espiritual. Sim, sim, exatamente, Paulo. Amar ao destino, o seu destino, né? Independente de qual ele seja. Se seja bom, se seja ruim, se seja mais ou menos, não sei. Isso quer dizer que tudo que acontece, e se acontece num sentido trágico, lembrem da questão da tragicidade em Nietzsche, que a gente falou ontem, né? A vida é trágica para o Nietzsche. E por que que a gente não vai amar isso também? Por que que a gente tem que odiar o trágico? Nietzsche com certeza seria um grande amante de filmes de drama, né? No Gaia Ciência, um dos livros mais polêmicos do Nietzsche, né?
Pronto, depois que vocês terminarem essas 4 leituras, leiam Gaia Ciência, né? Gaia Ciência é um dos livros mais polêmicos do Nietzsche, né? Pela grande quantidade de temas polêmicos que esse autor polêmico, né, lança. E no trecho 276 do Gaia Ciência, né, o Nietzsche vai dizer assim: eu ainda vivo e ainda penso, ainda tenho de viver, pois ainda tenho de pensar. Sum ergo cogito, cogito ergo sum, né, que é um princípio cartesiano, né, do penso logo existo, né, que na verdade está muito bem traduzido aqui, né, que na verdade não é penso logo existo, isso na verdade o Descartes nunca falou penso logo existo, né, na verdade o que o Descartes fala é sum ergo cogito, cogito ergo sum, que quer dizer eu sou, portanto penso, eu penso, portanto sou, né? Penso logo existo é balela. Hoje, cada um se permite expressar o seu mais caro desejo e pensamento, né? Imagina se o Nietzsche tivesse nascido, né, na época das redes sociais. Também eu, então, quero dizer o que desejo para mim mesmo. E que pensamento este ano me veio primeiramente ao coração. Que pensamento deverá ser para mim razão, garantia e doçura de toda a vida que me resta. Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Assim me tornei um daqueles que fazem belas as coisas. Amor fati, amor ao destino. Seja este, doravante, o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que a minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado em suma, quero ser, algum dia, apenas alguém que diz sim. Gente, alguém que diz sim, independente de qualquer coisa, independente de qualquer caminho, né? Dizem, né, que a gente muda um pouco o pensamento da gente quando ocorre alguma coisa muito grave nas nossas vidas, principalmente quando a gente está à beira da morte. Pessoalmente, né, eu tive um momento de vida em que eu passei uma privação por conta de uma cirurgia que eu fiz, e eu fiquei sem andar por alguns meses, né? E, consequentemente, sem andar, também não podia correr. Se eu não podia correr, eu não podia jogar bola. E naquela época, jogar bola para mim era definitivamente uma das coisas mais importantes que eu fazia na minha vida. Hoje não mais, porque meu joelho não aguenta mais e depois de eu ter treinado o Messi e o Cristiano Ronaldo, eu acho que eu já devo me aposentar do futebol. Mas naquela época, quando eu voltei a correr e voltei a andar, eu presenciei um momento muito interessante, chorei, claro, como Nietzsche deve ter chorado também, não confundam com o livro Quando Nietzsche Chorou, mas quando ele doente, estava recuperado. Porque, gente, quando a gente está doente, a gente não consegue fazer nada. Mas a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? E isso é muito problemático, porque a gente se sente um lixo, né? Se sente inútil. E talvez esse tenha sido um sentimento parecido que o Nietzsche experimentou quando ele estava melhorando de saúde, né? E aí vem junto não só o princípio do amor fati, do amor ao destino, mas também do eterno retorno, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? É, amar ao destino é de fato um negócio muito pesado, em que a gente tatua no nosso corpo, mas será que de fato nós abraçamos o amor fati na sua maneira mais terrível, né? Mais visceral? Amor ao destino é amar a morte nossa e a dos outros. É abraçar a tragédia na sua mais fina e potencial flor. Definitivamente, se eu tiver doente,
e não tiver cura, obrigado Deus, obrigado universo, é isso mesmo, amor fati, uhul. Gente, isso é definitivamente uma das coisas mais complicadas que existem, né? Porque se eu tiver doente e se não tiver cura, eu vou atrás de alguma cura para isso. Eu não vou aceitar esse destino. Nós, seres humanos, não somos tão bons em aceitar os nossos destinos, principalmente se os nossos destinos não forem tão bons. Então, o princípio do amor fati que o Nietzsche traz para nós é muito difícil. É quase tão difícil quanto o conceito do cristianismo de amar o próximo como a si mesmo. Tá? Eu acho que o Nietzsche nem percebeu nessa época que o amor fati tinha uma certa carga de dificuldade de aplicação, tanto quanto o cristianismo no sentido de amar o próximo ou dar a outra face. Né? Quando Jesus diz dar a outra face, meu irmão, não vou dar a outra face, não. Vem para os fight, né? E o que o Nietzsche pede nesse conceito de amor fati é isso, e a galera tatua e escreve, né, os tweets e as coisas do tipo, achando que é a coisa mais fácil no mundo, mas definitivamente não é, né? Amor fati está carregado junto com o princípio do eterno retorno, e definitivamente é um conceito nietzschiano extremamente difícil de ser apreendido e praticado, ok? Ainda temos 7 minutos, então eu acho que a gente consegue entrar o, o princípio do. Não é da morte de Deus, não, tá? É do princípio do eterno retorno, tá? Acho que em 5 minutinhos dá para falar um pouco mais sobre isso. Bom, a gente sabe que o tempo, né? A gente sabe que o tempo ele é linear. A gente aprendeu na nossa vida que o tempo é passado, presente e futuro. Tá? Aí a gente começa a estudar filosofia, né? E a gente começa a estudar princípios um tanto quanto físicos, né? De tempo, porque tempo também é um problema filosófico, né? O que que é o tempo, como é que o tempo se move, como é que o tempo se comporta e por aí vai. E na tradição cristã, a gente sabe que o tempo, né, é um princípio linear. Nós nascemos, nós vivemos e morremos. Né? Santo Agostinho exemplifica isso muito bem. Mas, e se não for assim? E se o tempo não for uma cadeia linear de eventos e acontecimentos? Mas em si ser uma cadeia caótica de eventos que, inclusive, retornam. Né? É, eu vou ler aqui uma parte do conceito que é apresentado pela razão inadequada, que inclusive eu sugiro que vocês acessem o site do Razão Inadequada, que é definitivamente uma das coisas mais perfeitas, né? E lá no conceito, né, diz assim: Nietzsche trabalha arduamente para trazer a eternidade novamente para este mundo, e o eterno retorno é uma de suas ferramentas conceituais para isso. Gente, lembrem, Deus morreu, né? Se Deus morreu, o princípio de eternidade também morre com Deus. Nós estamos no princípio de que não existe a eternidade, existe apenas a temporalidade. Ok, mas o Nietzsche quer introduzir o princípio de eterno, de eternidade, novamente na história, tá? E como é que ele vai fazer isso? Sem Deus, no caso, né? Ele vai dizer, ó, podemos entender mais claramente esse embate como duas concepções de conflito, a eternidade temporal contra a eternidade atemporal. O maior representante da segunda tese é Platão, que pensa que a eternidade é fora da existência no mundo das ideias, mas existem inúmeros outros que seguiram a sua filosofia, como Aristóteles, com o motor imóvel, Plotino negando a eternidade para a natureza sensível, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Kant, Descartes, Hegel, enfim, todos esses abraçaram a teoria de eternidade fora do conceito humano, tá?
como a eternidade ser algo separado, né, do conceito humano. Nietzsche retorna a Heráclito para pensar o mundo como fogo eterno que se consome e se recria. Mas sempre aqui neste mundo, sua pergunta inicial é simples. Você viveria sua vida mais uma vez e outra, e assim eternamente? Essa problemática que o Nietzsche traz, né, ela é avassaladora, por quê? Porque se a sua vida for boa, você vai dizer que viveria ela mais uma vez. Porém, se a sua vida for boa, às vezes não tem algumas coisas que talvez você queira mudar nela. Se a sua vida for ruim, a gente sabe a resposta. Você viveria sua vida mais uma vez? Não, eu não viveria minha vida outra vez. O eterno retorno funciona como uma ferramenta que o Nietzsche desenvolve para enfrentar o niilismo, que o niilismo é a crença do nada. E o niilismo torna-se uma filosofia muito poderosa na Europa, no século XVIII e XIX. O niilismo se espalha como uma sombra pelo corpo da humanidade, toma de assalto o homem e o leva à decadência. Nietzsche vê todo o edifício filosófico europeu pautado na eternidade atemporal, ruindo rapidamente, e resolve tomar um caminho radicalmente diferente para dar conta de uma vida ética. Depois da morte de Deus, seria necessário combater o cansaço e a desvalorização de todos os valores. Nietzsche trabalha o eterno retorno como uma arma contra o niilismo, para revertê-lo e dar um outro centro de gravidade para os valores. Esta realidade é a vida. Esse é o princípio fundamental do eterno retorno, a vida. A força do eterno retorno está na possibilidade de fundar uma filosofia na imanência pura, na vida, na própria vida, na própria existência, no aqui, no agora, no que existe e no que está acontecendo. Eu vou só encerrar aqui a gravação e aí a gente continua. Eu mando o link lá para vocês, tá? Lá no grupo.